E aí, gente, muito boa tarde para vocês que estão aqui ao vivo conosco. Eu, Ricardo Rodrigues, em mais um podcast, um papo aí para meus queridos empreendedores, colegas empreendedores. E hoje, sem muitas delongas, nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Estamos recebendo aqui a psicóloga aí, a fera, top das galáxias, expert em saúde mental, Nathalie Rodrigues. Seja muito bem-vinda e muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Maravilha. Então, olha só a diferença, né? Uma psicóloga falando, né? Oi, eu que agradeço pelo convite. Então, se prepare, que é sobre isso, é sobre mentalidade. A gente vai falar hoje um pouquinho. Mas, Nathalie, me conta um pouquinho da tua história aí como psicóloga, empreendedora, como é que você tem lidado aí nesses últimos anos com a sua carreira, né? Porque, gente, a gente quando convida aqui as pessoas, é tudo um papo muito real. É gente Uhum. como a gente, é gente que tem suas dores, tem problemas, mas tem superado. E hoje, como especialista, aí ela vai falar um pouquinho aí da importância da saúde mental para ela e para nós. Então, me conta aí um pouco da sua jornada de vida. Maravilha. Vamos lá. É muita história, vai ser um podcast só. Vamos agendar mais. Ó, para começar, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia é com a faculdade. A faculdade, ela não te prepara para ser empreendedor. Então, eu me formei em psicologia, mas eu tive que construir essa visão empreendedora. Porque o psicólogo ele tem que administrar a sua carteira de clientes, ele tem que administrar a sua questão de o que é custo, o que é lucro, tem que ter essa contabilidade bem definida. E a faculdade ela não te prepara para isso. Pelo menos a minha faculdade, na minha época de formação, não me preparou. Eu já vou até pegar um gancho. Olha que eu me formei em administração em 2001 e eu paguei uma cadeira. A época foi eletiva, porque eu escolhi de empreendedorismo. Uhum. Eu fiz administração e há um pouco mais de 20 anos atrás, então uns 25 anos atrás aí, Não entrega a tua idade. não, aos 25 anos atrás, falou sobre empreendedorismo para mim não, viu? Pois é, e a administração. E administração. Imagina a Agora psicologia, imagina, né? psicologia, odontologia, fisioterapia, né? Todas essas profissões que precisam, porque quando você está dentro de um hospital, dentro de um consultório que já tem aquela estrutura montada, ok. Mas a maioria desses profissionais, eles são profissionais autônomos e precisam se virar para ter toda essa estrutura. Então, ou você estuda e você corre atrás, ou você começa fazendo tudo errado, quebra a cara e acaba dizendo que psicologia não dá dinheiro, fisioterapia não dá dinheiro, porque na verdade você não aprendeu a como usar essa profissão para crescer na vida. Eu costumo dizer assim que o empreendedorismo, a gente estava falando até todo dia aqui no podcast, ele é um verdadeiro lifestyle, um verdadeiro estilo de vida. E que a gente precisa realmente entender dele, a gente precisa construir esse entendimento a Uhum. partir de fatores do qual nós não fomos preparados para isso. Porque na escola básica a gente não estudou, eu não Exato. estudei. Eu fiz faculdade de administração e não estudei. Mas tem. Aí a gente vai para o mundo mais real. Quantos são as pessoas que desenvolveram grandes negócios, grandes conglomerados, grandes ecossistemas, várias empresas e tiveram ali o ensino fundamental, o ensino básico, Uhum. por ser pessoas altamente empreendedoras. Uhum. Altamente empreendedoras. Eu creio que esse é meio que como um modelo mental. São pessoas Isso. incansáveis. E o Incansáveis. empreendedorismo, ele é isso, porque ele não é uma coisa que você simplesmente diz assim, eu vou estudar e vou desenvolver. Você pode adquirir isso, mas ele também tá ali no teu DNA e você vai só moldando. E a pessoa para empreender, ela não precisa, não, eu tenho um capital tal para começar esse Nossa, empreendedorismo. Não. A pessoa que tem essa visão, ela é empreendedora, né, é aquela senhorinha que tá ali em casa, sozinha e tem um negócio, eu tenho a ideia, a visão empreendedora. Eu não preciso ter muito para empreender. eu me lembro, Nathalie, que eu vou tirar os nomes por ser pessoas conhecidas, mas o único nome que eu vou usar aqui é o da minha mãe. Uhum. A gente estava no. Agora há pouco, tem 12 meses, um exemplo, de uma pessoa
que tinha um restaurante, determinado local, um restaurante, e minha mãe perguntou assim, você vai abrir no carnaval? A pessoa disse, não vou abrir no carnaval não, porque no carnaval é, tem muito bêbado, essas coisas e tal, mas aqui é um polo, por que você não vende aqui coxinha, água mineral, Coca-Cola, suco, Uhum. cachorro quente, batata frita? Por que você não bota aqui, já que você aqui também é um restaurante? Não, 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 eu não quero conversa com esse negócio de carnaval, não. Então, olha só, duas mentes ali falando, uma mente empreendedora Uhum. e uma mente não empreendedora, quando a gente fala de oportunidade. Exato. E tinha-se ali uma oportunidade. E alguém pode reclamar, poxa, tá difícil. É, não é porque eu tenho um negócio que eu sou empreendedor. Hum. Às vezes eu não tenho esse negócio e tenho essa visão empreendedora. E vou usar desse empreendedorismo na gestão da minha casa, no meu trabalho, mesmo eu sendo um funcionário, mas eu vou ser um funcionário diferenciado. Um funcionário empreendedor, porque eu digo assim, eu aprendi isso com o Geraldo Rufino, acho que as pessoas conhecem, ele é bem conhecido aí nas redes sociais, um grande empreendedor, que ele fala sobre empreender no CNPJ do outro. Uhum. E tem gente que espera que acha que empreender é ter um CNPJ. Ah, não, quando eu ganhar na loteria, Eu vou eu empreender. vou empreender. O que não é, Uhum. é o que você acabou de dizer. Então, assim, já entrando aqui mais na sua especialidade, você fala assim, esse modelo mental, não vou dizer esse controle não, mas essa gestão dessa saúde emocional, do controle mental, desse modelo mental, o quanto que isso pode ajudar alguém que ou empreende ou quer empreender. E aí a gente fala do empreendedor da vida, do empreendedor dos negócios, do empreendedor, você falou da senhorinha, Uhum. do grande empresário. Como é que isso pode nos ajudar a cuidar dessa saúde mental para essa área do empreendedorismo? Uhum. Nesse ponto aí específico, tem uma coisa que é muito importante. Para eu empreender, eu preciso ter essa mentalidade empreendedora. E foi até a live, né, de sexta-feira. Eu disse, caramba, casou muito com um trabalho que eu tenho, que é o Reflexão Negócios. E aí, no Reflexão Negócios, a gente trabalha exatamente isso. Para você começar a empreender, você precisa ter essa mentalidade empreendedora. Eu posso nascer com isso, estar lá desde pequenininho, eu ter essa visão empreendedora, mas eu posso desenvolver isso através de hábitos, através de comportamentos. E nosso comportamento ele é aprendido. Então, a minha saúde mental está justamente nesse cerne aí. Eu identificar o que é que me prende, quais são os meus problemas, quais foram os meus traumas, as minhas crenças limitantes. Quando eu identifico isso através do autoconhecimento, eu posso pegar tudo isso e dizer, não, agora eu sei o que é que estava me travando, agora eu sei o que não deixava eu crescer. Eu podia até ter empresas, mas eu não tinha essa visão empreendedora. Agora eu tenho, porque eu identifiquei o que é que estava me Vou podando. pegar só esse gancho aí, importância. Você consegue identificar o que Uhum. é que limita o teu crescimento e você consegue identificar o que é que pode até potencializar Isso. o seu crescimento. Uhum. E às vezes a gente começa, você falou sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, e o quanto que é importante a gente ter essa percepção e é mental. Exato. Tudo isso aí é saúde mental. O que é que, assim, às vezes a gente fica falando, saúde mental, saúde mental, saúde mental, as pessoas ficam tirando onda, né, dizendo, por que eu preciso falar tanto em saúde mental? Não, mas eu sou saudável. Eu não tô com nenhum problema, eu não tenho problema no meu relacionamento, Nossa, quanto eu já tá falei tudo isso, bem, né? né? Mas o que é ter saúde mental? Saúde mental é você conseguir ter equilíbrio em todos os pilares que você tem na vida. A minha empresa tá bombando, tá massa, mas meu relacionamento não tá legal. Então alguma coisa tá errada. Eu não sei me relacionar com meus filhos. Alguma coisa tá errada. Na verdade. Eu não cuido do meu corpo. Eu não cuido de mim. Então sempre vai ter alguma coisa errada se você não tá com a sua saúde mental em dia. Não tá ok, não tá se cuidando. E aí, como eu identifico isso? Através do autoconhecimento. Eu preciso identificar, poxa, esses pilares aqui na minha vida estão todos ok, eu tô equilibrada, eu tô conseguindo ter um desempenho bom na empresa, mas eu também dou atenção à minha família, eu consigo sair com os meus amigos, eu consigo ir para uma igreja, trabalhar em uma ação social. Então, é você colocar a tua energia em diversos pilares que vão fundamentar a tua vida. Quando você não tem saúde mental, você direciona tudo para um lugar só. E aí, quando você perde esse pilar,
você acaba quebrando em todas as outras situações. E aí, eu estudando um pouquinho sobre o que a gente ia falar aqui, me veio à memória a situação que aconteceu nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, naquela época do boom, né, das imobiliárias, que teve aquele problemaço lá no financeiro. Quantas pessoas que tinham muito dinheiro, que investiam muito, que trabalhavam muito, não tiraram a sua vida? Ou adoeceram completamente com depressão profunda ou outro tipo de doenças que foram desencadeadas em razão dessa quebra nesse pilar. Quando eu coloco toda a minha energia em uma única coisa e eu perco essa coisa, eu quebro. Você falou justamente por quê? Porque aquilo ali era um pilar. Uhum. Você concentrou suas energias nesse um pilar. Isso aí atrapalha todos. A gente às vezes nem percebe o quanto que está nos atrapalhando. Uhum. Mas aí vai. É justamente pela falta da saúde mental. E eu digo assim porque eu sou prova de que o quanto que a gente precisa ter a consciência dela. Porque no fim atrapalha tomada de decisões. Uhum. Na nossa colinha aqui, ó, gerenciar conflitos. Riscos. Então, acaba que no dia a dia, por falta da saúde mental, e outra coisa, isso é muito importante para vocês, o quanto que é importante ter. É por isso que a gente volta a ressaltar o quanto que é importante ter. Tem muita gente que tem, e que bom, parabéns, está tudo certo. Mas a questão é de que traga a percepção, a consciência de que talvez algum desses pontos aqui não esteja legal justamente pela falta, porque a sua saúde mental não está legal. Uhum. É por aí? E aí isso é falta de inteligência emocional. Falta da percepção de quem você é, de como você se situa no mundo. Vamos pensar aqui em um exemplo clássico, tá? Agora foi profundo, viu? Se situa no mundo. Pois é. Exemplifica aí que até já tem minha cadeira aqui. É justamente sobre a cadeira que eu vou falar agora, tá? A cadeira, geralmente, ela tem uma base, né? Essa Sim. base, geralmente, elas são 4 pernas. É isso. Quando uma dessas pernas está um pouquinho menor, ela fica assim, né? Já fica incomoda. bamba. Já incomoda, não incomoda? Você pega um pedaço de papel aí, bota aqui para equilibrar esse negócio, né? Então deixa eu ver aqui. Bota aqui uma pedrinha, vamos tentar ajustar isso. Uma tampinha. E é uma diferença pequenininha, às vezes, muito pequenininha. E já incomoda quando a cadeira tá assim. Se você tirar uma dessas pernas, você senta nessa cadeira de uma forma confortável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se é que vai sentar, né? Uhum. Eita, não, a cadeira tá quebrada, deixa ela lá. Né? Você não vai dizer assim, não, beleza, eu vou sentar, qual é o problema? Então, por quê? Às vezes, você tem um problema em um pilar da tua vida e tu não quer resolver esse problema. Exatamente isso. Eu preciso deixar tudo equilibrado. Senão, eu não vou ter segurança para estar ali. E assim, a gente fala sobre uma tomada de decisão. Porque você falou, não consegue estar ali de forma plena. Uhum. Porque vai prejudicar todas essas outras áreas aí. Exato. Que são fundamentais para que você possa crescer. Uhum. Quando a gente fala de prosperar, nada mais nada do que crescer. Então, não tem como você prosperar sem ter uma saúde mental equilibrada, sem ter inteligência emocional. Porque prosperar não é só ganhar dinheiro. Porque não é só ganhar dinheiro, é crescer. Uhum. E aí, crescer sem essa perninha, né? Consegue? Vai ficar bem? Não vai ficar bem, né? Você não vai nem sentar quanto mais crescer. Exato, você vai ficar sempre com um desconforto. Você vai ficar sempre com aquela sensação de que tá faltando algo. E aí você não vai conseguir se desenvolver plenamente nas outras áreas. Você não vai conseguir estar de verdade e curtir o momento que você tá vivendo. Porque, poxa, eu sou empresário de sucesso. Eu consigo empreender aqui, mas eu não consigo estar feliz com essa situação. Porque a perna da minha cadeira aqui não tá 100%. Não é verdade? É verdade. Sei muito bem como é que isso funciona. E assim, no fim, a gente acaba que quer... Eu acho que o empreendedor, você falou sobre potencializar a energia, o quanto isso é perigoso. Porque ele vai potencializar a energia naquelas outras perninhas que estão lá funcionando. Uhum. E aí o risco de que ela quebre também é enorme. Você já tem mais energia ali. Uhum. E aí, esse exemplo dos Estados Unidos foi lá em 2014, com a quebra da Caixa Imobiliária, eu lembro muito bem disso. E assim,
para o empreendedor, o quanto que isso é importante você ter essa inteligência, por conta dos fatores que eles são, digo assim, não tem nada garantido no empreendedorismo. Exato. Então, você vai trabalhar em algo sem garantia. Eita, não tem mais FGTS, não temos mais 13º, não temos mais férias. E Não se você temos não tem mais, saúde mental, como é que você vai lidar com não isso? temos mais salário certinho até o 5º dia útil de todos os meses. Uhum. E aí? Como que você vai lidar com isso se você não tem essa sua mente equilibrada? Isso não é fácil, não. Exato. Tem, E aí tem. eu lembro também de uma coisa, Ricardo, que isso impede muito o empreendedor de se lançar justamente por falta dessas garantias. A pessoa, ela não consegue administrar isso de uma forma saudável. Isso é muito prejudicial, né? E aí diz, não, é melhor eu não empreender, eu não quero ter um negócio, não, é melhor estar lá, receber meu salário certinho. E algumas pessoas que têm um potencial gigantesco ainda se arriscam a fazer concursos públicos e vivem infelizes nesses concursos públicos, mas porque vai ter essa segurança. E a gente também pode pensar um pouquinho a respeito dos perfis comportamentais de cada pessoa, né? De quando você tem esse autoconhecimento, você sabe que você não se lança, que você não vai, porque você tem certo perfil comportamental. Você conhecendo o seu perfil, você vai saber como você vai reagir melhor nos cenários, identificando que você não toma algumas decisões ou que você toma decisões demais por conta desse perfil comportamental que você tem. Faz sentido? Faz total. Perfil comportamental, vou até entrar aqui, vocês que é empreendedores, existem alguns perfis comportamentais. Uns mais adequados, talvez quem já me acompanha até já ouviu. Na primeira vez que eu fui fazer meu teste lá, me deu 81% inadequado para o cargo. E 2 anos depois, deu 70% adequado ao cargo. Obviamente, trabalhar. Perfil comportamental, você consegue trabalhar. O empreendedor que está, aquela pessoa que está aí passando esse momento, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tô, mas eu não consigo. É trabalhado, se melhora, se gere, se piora, Boa ou então acaba pergunta. tá lascado mesmo. Morre com Eita, e vida. aí, será que o cara tá lascado mesmo? Gente, perfil comportamental é comportamento. O nosso comportamento, ele é aprendido. Você acha que a nossa sociedade se comporta igual à sociedade japonesa? Se comporta igual à sociedade indiana? Nós somos igual aos americanos? Não, Porque não. nós temos comportamentos culturais que são diferentes, que são vivenciados socialmente. Todos somos seres humanos. Mas dependendo do lugar que você está, você vai se comportar de uma forma diferente. Você é Ricardo, você tem uma empresa. Você se comporta igual com os seus liderados, como você se comporta com seus filhos ou com seus pais? Não. São comportamentos diferentes. Você é a mesma pessoa. Então, existe aquele cerne de quem é Ricardo. Eu tô rindo aqui porque, assim, às vezes eles até se comportam parecidos. Vocês não escutam isso aí, não. Às vezes eles se comportam parecidos, mas Não vai fazer e pronto. não vai. Né? O filho quer ser igual o liderado, não o liderado quer ser igual ao filho. Mas é isso. Você, no geral, vai ser sempre Ricardo. Mas alguns comportamentos que você tem, eles podem ser, sim, ajustados para o padrão social do local, do ambiente que você está vivendo. Então, eu sou tímida. E aí eu vou chegar nos ambientes e não vou falar nunca? Não, eu posso fazer com que a minha timidez seja uma coisa que me leva para algum lugar. Então, eu vou chegar nos lugares, eu não vou chegar igual algumas pessoas que chegam, que são as extrovertidas, né? Que chega, todo mundo notou que aquela pessoa O chegou. famoso chega chegando. Exato. Mas eu não vou deixar de estar aqui no podcast porque eu deixei essa timidez me atrapalhar. Eu não vou deixar de falar em uma palestra porque eu deixei essa timidez me atrapalhar. Porque isso é comportamento. Eu trabalho. E eu trabalho como? Identificando quais são essas fragilidades que eu tenho. E aí eu posso, poxa, eu sei que é por conta disso. Eu identifiquei que eu começo a agir dessa forma por conta de tal comportamento que aconteceu na minha vida em algum momento. E isso é autoconhecimento. E você consegue autoconhecimento como? Pela terapia. Às vezes sozinho, mas é mais difícil. Ia falar agora, né? Porque pergunta assim, e como que você consegue identificar... obviamente eu sei, mas é uma pergunta para você. E como que você consegue identificar esses padrões de comportamento para que a gente possa ser ajustado, aprendido, desenvolvido? Você acabou de dizer assim, através da terapia. Exato. Tu faz terapia?
Eu faço terapia. Você realiza terapia? Eu presto serviço Isso. como terapeuta e eu uso o serviço da minha terapeuta. Olha aí, então aí, ó, a gente fica ligado aí, ó, como... É, eu é, fico não, vendo no Instagram o pessoal ficar tirando onda, né? Que psicologia é a primeira profissão regulamentada de pirâmide. ah, Porque o psicólogo tem o psicólogo que tem o psicólogo e não acaba nunca. e não pode deixar de ter, né? Eu acho que isso é muito... na igreja a gente fala sobre discipulado, né? Um é Uhum. discipulado pelo outro e tal, mas é muito interessante essa questão de comportamento, porque ele faz todo sentido, toda diferença. E aí, Mas acho que é até interessante perguntar assim, mas, poxa, ah, você é psicóloga falando de saúde mental e você vai pra psicóloga também, né? Gente, antes de ser psicóloga, eu sou ser humano. E acho que isso é uma das coisas mais importantes de você sempre lembrar. Antes de Ricardo ser empreendedor, ele é ser humano. Antes daquela pessoa que está te servindo em qualquer profissão que você for precisar, seja na padaria, no teu condomínio, no ônibus que tu pega todo dia, todas as pessoas que estão sentadas ao teu redor, que estão ali prestando um serviço, elas são seres humanos. Então, o ser humano, ele precisa desse cuidado. Você sempre precisa lembrar disso. Ah, a Nathalie é psicóloga, mas ela é um ser humano. Um ser humano que tem problemas, um ser humano que vai ter adversidade na vida, um ser humano que talvez pegue um cliente, que aquele conteúdo daquele cliente vai mexer com as minhas próprias emoções. Então, eu também preciso de terapia por isso. Eu não sei o que é que o cliente vai trazer para mim. Eu não sei o que é que aquela informação vai mexer nos meus próprios problemas, nas minhas próprias emoções e sentimentos. A diferença é que hoje eu já consigo elaborar muito mais rapidamente quando essas coisas acontecem, porque eu já comecei esse meu caminho do autoconhecimento. Então, se eu tenho um problema que acontece agora, eu consigo identificar com esse problema, eu consigo perceber quais emoções e sentimentos estão vivendo dentro de mim. Eu não me permito ficar no piloto automático diante daquela situação e eu vou atrás de resolver. Então, eu consigo sair de uma situação difícil mais rapidamente. Porque algumas pessoas ficam remoendo, remoendo, remoendo e não saem nunca. Porque não conseguem chegar nesse caminho de autoconhecimento. E aí passam a vida inteira presos em uma situação que aconteceu há 10, 15 anos atrás, mas que essa situação é que vai definir todas as escolhas que você vai tomar para sempre. isso é muito incrível, isso é muito real. Isso é muito real. Eu que passei por terapia há pouco tempo, como é real as situações, e tem gente que acha, eu volto a dizer, né? Por essa ignorância de dizer que é uma bobagem, acaba não dando importância a um ponto que ele é de fundamental. A gente fala fundamental porque ele é de fundamento, ele é de Uhum, base, uhum, para que todas as outras coisas elas possam acontecer e ser desenvolvidas. E assim, foi muito interessante, você falou sobre a psicóloga que procura a psicóloga, mas o nível de responsabilidade que você tem sobre a vida de outras pessoas, acho assim, para mim, hoje que tem esse entendimento, é muito óbvio que você precisa ser cuidada, uhum. Exato. que você precisa de cuidado. Você tem o autocuidado e que desse autocuidado faz parte você procurar a sua ajuda, para se procurar o seu... Uhum, Assim, gente, como a gente vai procurar o médico quando sente uma dor, a procurar o dentista quando sente a outra dor, tem uma articulação ali e tal, você vai procurar lá o fisioterapeuta. uhum. Então, quando a gente vê que, opa, não tá, é o psicólogo. Exato. O problema é que muitas vezes esses problemas de saúde mental chegam para as pessoas e elas não conseguem identificar isso como um problema que o psicólogo vai ajudar a resolver. E aí é que trava. Porque a falta de conhecimento leva você a um lugar de aprisionamento. E até, assim, acho que até, não vou dizer que seja antes da pandemia ou pós-pandemia, mas na pandemia ficou muito mais. Eu acho que o assunto ficou muito mais à vista, muito mais Uhum, latente, talvez até mais respeitado, porque o nível de pessoas precisando de ajuda mental, psicológica, uhum, que além da inteligência emocional, era realmente a saúde mental como um todo. E isso talvez venha desmistificar um pouco, mas o quanto que ainda ignorado, no sentido de ignorância mesmo, uhum. e às vezes até
É cultural, né? Você tá ficando doido. Você tá ficando doido. Vai tomar remédio, vai não sei o que lá, ó pra aí. E isso trava muita gente e a gente volta a dizer, é esse mesma trava que as pessoas como um ser humano acaba não conseguindo empreender, Uhum. porque como você falou, vai isolar, vai travar, vai ficar naquele mundinho por tantos obstáculos que ele tem e não consegue enxergar. E aí vem mais uma vez, né? A importância que tem o autoconhecimento, né? Para esse processo. E aí vai. Tem ajuda? Isso tem ajuda? Isso Poxa, tem. claro. Mas como dizer assim, isso tem cura, mestre. Tem. Né? Uma coisa que eu achei interessante, assim, com esse fator da pandemia, o online, né, cresceu de uma forma gigantesca. E aí, muitos psicólogos que antes viviam só nos seus consultórios passaram a falar também. Porque eles observavam assim, poxa, tem muita gente que está precisando de ajuda. Uma fala minha, eu não vou estar fazendo terapia com aquela pessoa, mas essa fala pode ajudar, pode fortalecer essas pessoas a procurarem ajuda também. Então, hoje é muito mais fácil você nas redes sociais encontrar psicólogos falando. Há um tempo atrás não era tão fácil. Então, eu acredito que com essa questão da pandemia, os psicólogos foram para esse online. Quando ele chega no online, as pessoas começam a observar mais. Eita, ó, ele tá falando sobre isso. Poxa, que massa isso. Ah, faz sentido isso. E começa a observar que não é aquele mundo tão estranho que ele achava referente à terapia, referente à psicologia. Porque muitas vezes nós temos medo do desconhecido. Então, quando o psicólogo ele tá só naquele consultório e você chega, poxa, e agora? O que é que eu vou falar? Como é que é? Eu não conheço ninguém que fez. O que é que vai acontecer aqui? O psicólogo não vai falar pra ninguém, não sabe o que é que acontece ali naquele mundo. Então, realmente, dá essa trava, dá esse medo. Quem nunca andou de avião, que vai andar a primeira vez, não se sente seguro? Quem Verdade. nunca foi para um ambiente... Uma coisa que me deixou extremamente nervosa é fazer aquela ressonância. Fica dentro. Eita! O cara vai precisar de sedamento. Eu não, fico tranquila. Depois eu vou botar aqui. Isso não vai acabar, não. E esse barulho dessa máquina? Será que vai precisar fazer mais alguma coisa? E se a pessoa falar que deu errado, eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu nunca fiz aquele exame. Então, uma coisa que ajudou muito foi a equipe que estava por trás. Dizer, Nathalie, agora vamos precisar fazer isso. Nathalie, agora vai fazer um barulho assim. Mas é normal. Nathalie, agora a gente vai mexer. Então, vai acalmando. Antes, as pessoas não tinham esse conhecimento do que era feito dentro de um consultório. Então, dá medo, dá insegurança. Eu vou pra lá porque eu não sei nem o que é que vou... eu vou ficar chorando toda a sessão, eu vou entrar em contato com aquelas coisas que estão me machucando. E isso é até um assunto interessante, que eu tinha uma cliente que ela ficava assim, poxa, vai ter terapia hoje de novo, que saco. Eu vou ter que chorar, vou ter que arrumar alguma coisa triste pra levar pra terapia. Cara, quando ela me contou, eu tive uma crise de riso com ela na sessão. Eu disse, como assim, rapaz? Ela, não, eu achava que eu tinha que vir pra cá e tinha que só falar das coisas tristes, das coisas ruins que aconteciam na minha vida. Eu, calma, não é assim. Terapia é pra você ter autoconhecimento. O autoconhecimento passa pelas coisas tristes? Sim. Passa pela raiva? Sim, mas também passa pela alegria. E a gente também fala sobre essa alegria. A gente também celebra os momentos, comemora as coisas que acontecem na tua vida. Eu disse, cara, tu não precisa chegar aqui e trazer só a tristeza, não. Tu não precisa começar a terapia achando que vai ter que sair chorando, vai precisar do lencinho. Não, a gente pode rir, a gente pode se divertir na terapia também. Né? E até é interessante que na terapia com criança, a gente brinca, né? Então, é dominó, é uno, porque é assim que a gente chega em alguns conteúdos. É aprender a perder, aprender a ganhar. Tudo isso é trabalhado na Meu terapia. filho, Nathalie, é Lucas, ele fez umas 10 sessões e quando chegou na 10ª sessão, ele queria saber quando eram as próximas 10. Tá vendo? Aí eu até brinquei lá com a terapeuta à época, disse assim, eu vou fazer um aqui com a senhora, mas só para ver o que a senhora fazia com ele, porque eu vou replicar aqui, Em porque casa. Eu vai ficar mais barato. 10 sessões em casa Eu vou também. dessas sessões em casa, porque ele queria muito. Você falou sobre criança, sobre o lúdico e Uhum. tal, a importância que é. E assim, desde a criança a gente também dá essa atenção, porque eles estão crescendo.
É a base que eles vão ter. Eles vão ser esses. O empreendedor, eu não falo nem hoje do futuro, eles são os empreendedores de hoje, que dentro da Exato. base que eles estão criando, já é uma base para que eles construam uma mentalidade saudável para empreender. Uhum. Quanto que é importante, né? A gente falando assim, mentalidade saudável para empreender, tem algum modelo de sucesso? Aí, ó. Ah, obrigado. Grava aqui. O quanto que é. A gente não foi pago, não, tá? Isso aqui. Mas assim, um modelo assim, que a gente fala assim, para ter sucesso, como é que empreende com sucesso, como é que cria uma inteligência emocional forte, uma base para que as pessoas possam dizer assim, poxa, ok, bacana e tal, mas é, como que eu faço realmente para lidar com isso e ter sucesso na minha vida empreendedora, que a gente falou aqui, ó, que ela é uma vida que é incerteza, é uma vida um tanto quanto solitária, um tanto quanto você vende bem hoje, amanhã não vende bem, hoje você está bem, acordou, não está bem, e você sabe que é você, mesmo que você tenha equipe, tenha time, mas se você lidera, eu digo assim, se você, eu empreendedor, Uhum. ou se você empreende, já que tem um quantidade de... Então, apesar de todas essas nuances que se tem, também tem os momentos alegres, que celebra, felizes de conquistas, de alegria. Então, e existem algumas pessoas que conseguem lidar com isso. Então, assim, tem algum modelo de sucesso? Não precisa falar que sou eu, não, muito obrigado. Mas tem algum modelo de sucesso? Como é que a gente faz? Como é que essas pessoas que estão ali ouvindo agora podem fazer ou algum exercício para dizer assim, ó, eu vou ter mais inteligência emocional a partir de agora e vou ter muito sucesso na minha vida empresarial. Sei que não é uma varinha de condão, Uhum. né? Mas vou Mas tem algumas seguir isso, tá. ferramentazinhas, algumas dicas aí. Mas tem dicas sim, né? Existem algumas coisas que você pode fazer que vai fazer com que você consiga empreender de uma forma muito melhor. A primeira delas é ter autoconhecimento. É você saber os riscos que você está disposto a correr. É você identificar os limites que você consegue chegar. Ou, não, isso aqui eu posso ultrapassar porque eu estou preparado emocionalmente para isso. Então é preciso ter autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, não é só para empreender, mas você vai ter dificuldade em todas as Na áreas da vida, sua né? vida. Exato. E aí eu não falo só para empreendedor, né? Para quem estiver assistindo a gente, você precisa ter autoconhecimento. A gente tem a mania, né, de querer conhecer todo mundo, né? Menos. Menos a nós mesmos. Outro dia desse, eu tava vendo uma figura que tinha assim, você é bom de ler pessoas? A outra que assim, sou. Aí a figura pegava a cabeça dele, tirava, aí olhava assim, então, e Uhum, leia. uhum. E travava o quanto que é importante e fundamental, né? Você, porque se você não se conhecer, como é que você vai viver? Como é que você vai empreender? Como é que você vai crescer? As situações difíceis que vão acontecer, alguém vai chegar lá cobrando alguma coisa, já é meta. Eu trabalho com meta. Uhum. Corretora tem que bater meta para várias operadoras, para várias seguradoras. Tem uma série de corretores, se eu não conseguir fazer essa gestão aí bem da cabeça, não dorme. Uhum. Primeira coisa, não dorme. Vive desequilibrado. Você vai achar que é responsável por tudo, Que é. né? Se aquele funcionário tá triste, é por causa de mim. Se aquele funcionário chegou com raiva, é por causa de mim. Né? O que é que eu posso fazer para sanar a dor dele? E acaba que você se sobrecarrega com demandas que não são suas, por falta de autoconhecimento. Porque você não sabe separar o que é seu daquilo que é do outro. Pesado? Esse é um podcast inteiro, porque assim, eu vejo muito isso. As pessoas, elas trazem para um lado pessoal várias coisas e começa a travar. Uhum. E assim, você entra no assunto do autoconhecimento, e eu comecei há pouco tempo a entender um pouco sobre uma outra palavrinha chamada autocuidado. Isso aí é a segunda coisa que a gente precisa focar para ter sucesso. E tem outra palavrinha assim que tu até escreveu aqui, que foi promover. Uhum. Promover o O autocuidado. autocuidado, exato. E era algo do quanto que você precisa fazer, que é promover o seu autocuidado. A gente quer cuidar falei agora um pouco de conhecer. A gente quer cuidar de todo Uhum. mundo, menos de quem? Em si mesmo.
E aí, gente, E aí? autocuidado não é skincare. Minha rotina de autocuidado. Se eu fazer aqui, eu faço esfoliação. Gente, autocuidado é de dentro para fora. Não adianta você querer fazer lá aquela rotina de skincare, fazer massagem, sair mostrando Dia de pra todo mensagem, mundo. dia de princesa. Eu não vou pro spa, se você não cuida do que tá dentro. E esse autocuidado é cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. É você fazer meditação, é você entrar em contato com a natureza e contemplar o belo, é você ter essa rotina de gratidão diante das coisas que acontecem no dia a dia. É você olhar mais pro lado positivo das coisas do que pro lado negativo. É passar um dia sem reclamar. Né? Você estava fazendo na live hoje, eu lembrando de vários livros que eu li. E tem esse que é Um Dia Sem Reclamar. É um livro com a leitura bem gostosa, é bem fluido. E aí ele fala assim, gente, aquela buzina que você dá no trânsito pro cara que tá parado no sinal, é uma reclamação. Aquele, é uma reclamação. Você já conseguiu passar, eu não digo nem um dia, mas 1 hora sem reclamar? Só se você estiver dormindo. E às vezes no sonho tá reclamando. Né? Inclusive, uma das minhas lives que eu vou fazer, né? Tem essa, vale tudo, só não vale reclamar. O que acontece com a reclamação? Porque muitas vezes a gente quer, não vou entrar nesse assunto, obviamente, mas a gente quer ter o resultado do outro. Mas a gente não quer fazer o que o outro tá fazendo. A gente não tá disposto a fazer. E como a gente não tem esse autoconhecimento, esse autocuidado, a gente começa a reclamar. Então, em vez da gente, opa, peraí, eu me conheço. Se eu fizer isso, pode ter aquilo, então eu não vou fazer. O vale tudo, só não vale reclamar tá, eu quero ter o resultado que a Natália teve como psicóloga. Ah, peraí, eu tô criando os fundamentos, eu tô seguindo os passos, a gente fala sobre modelagem, que tem que fazer isso. Não, então peraí. E isso faz parte de um autocuidado que você precisa se ligar. Senão você começa a reclamar, perde o time. Eu estava ontem ensinando toda vez eu falo alguma coisa sobre meus filhos, né? Ele foi pintar, sei lá o que foi. Aí o lápis quebrou a ponta. Ele baixou a cabeça. Puta, eu falei, para. Eu vou ter um ensinamento aqui agora. Eu disse assim, pega ali a lapiseira. Ah, mas eu não sei fazer. Eu te ajudo. Vamos lá. Pá. Olha lá, a ponta quebrou de novo. Opa, como é que faz? Ele pegou a lapiseira. A terceira vez que a ponta quebrou, ele foi lá e pegou a lapiseira e eu ajudei a fazer. Ele não mais. Eu falei assim, você entendeu sobre essa questão da gente... obviamente não foi com autocuidado dessa forma como eu falei. Mas assim, eu fiz, filho, se cuide. Porque enquanto você estava reclamando, não se resolveu um e esse problema. Cuidado é nessas emoções, né? É o cuidado Isso, interno. acho que é por aí, né? O de dentro pra fora. Foi que ali ele passou. Opa, peraí. Na terceira vez, ele não mais reclamou. A gente tem os filhos, são os estudos de casa da gente, né? Sempre que eu vou falar, eu tenho que falar de Luísa também. E aí, sempre que acontece uma coisinha assim, que Luísa vai chorar, aí eu faço, chorar vai resolver o problema? Ou você precisa comunicar o que você tá precisando? Ela faz, mãe, eu quero isso ou isso. Se a ponta quebrar, por exemplo, ela começa a chorar, e aí? Vai ficar só chorando ou a gente vai resolver? E aí a gente começa a ação. E muitas vezes as pessoas elas não têm essa percepção e ficam só na murmuração, na reclamação. E nisso a gente vai assim, quando a gente pula pra vida desses nossos filhos, a gente pula pra vida, muitas vezes é exatamente isso que acontece. Acontece um problema, eu lá me conheço, eu lá tenho cuidado com nada, eu começo a reclamar, fazer ponta, perde o time, não se resolve, aí daqui a pouco aparece um concorrente ali. Exato. Que sabe resolver aquilo que a gente tava reclamando. Exato. Você não tomou ação para resolver, para trazer a resolução para aquele problema. E isso a gente fala assim, na infância, essas coisas sempre quebrou uma ponta, né? Hoje a bola de Luísa estourou. Eu queria aquela bola verde. Adianta chorar pela bola verde que estourou? Aquela especificamente você não vai ter. Você pode ter outra. Você pode ter uma rosa, você pode ter outra verde. Mas aquela não vai voltar. E aí tem pessoas que ficam só chorando por conta da bola verde que estourou. Eita, nossa. E aí, eu lembro que tem umas mudanças chegando aí nessa questão dos planos de saúde, né? E tem gente chorando pela bola verde. Tem muita gente chorando pela bola verde. Eu falei hoje de manhã sobre ciclo. Então, teve uma bola verde aí que ela estourou dia 31 de dezembro. E ela não volta mais. Ela não volta mais. Quem não souber lidar
com a outra bola verde, com a bola rosa, com a bola tal, não vai se conseguir. Isso tem tudo a ver com inteligência emocional. Exato. Então, tem tantas coisas que podem atrapalhar e até causam sintomas, acho que físicos. Acho que tem gente que não consegue lidar bem com isso e tem dor de cabeça, náuseas, gente que passa mal, úlcera, gente que desenvolve câncer. Uhum. E assim, eu acho que são os níveis mais, não sei se, mas assim, são os níveis mais agudos, digamos assim, mais sérios, que de repente uma saúde mental, eu tô falando de fisicamente, Certo. pode... É psicossomático. É isso, Né? é esse nome bonito aí, ó. Psicossomático. Porque são os problemas que estão na mente, que você não resolve e o teu corpo fala. Então tem gente que tem aquelas alergias, Falar, que fica coçando parece mais todo ronca, fora. né? Tudo isso aí é por conta de problemas mentais que a pessoa não está sabendo lidar. Olha só a importância disso. E Ou seja, falta de saúde mental. Né? E aí são essas coisas, ó. Tem cura? Dor de cabeça intensa, tem cura. Cansaço crônico, dificuldade de concentração, alterações no sono, alterações no apetite. Tudo isso por conta de falta de saúde mental. Eu vi mais, ó, irritabilidade, Isso. dor no corpo, coceira, misericórdia. É muita coisa. Negatividade. Exato. Quem gosta de estar perto de alguém negativo? E eu tô até lendo um livro que é muito legal, que é O Poder do Hábito. E aí, O amarelinho, o amarelão, né? grosso. Mas, gente, vale a pena, né? Essa questão da negatividade, ela também passa por isso. É um hábito. Você começa reclamando, reclamando, reclamando. Daqui a pouco você tá reclamando, não sabe nem por que tá reclamando, porque isso virou um hábito. Da mesma forma que você pode reclamar, você pode colocar o hábito de agradecer no teu dia a dia. E começar o teu dia de uma forma diferente. Eu até postei hoje e falei assim, a forma com que você começa o seu dia é a forma com que você vai viver a sua vida. Por quê? Porque se eu começo meu dia agradecendo, e eu agradeço todos os dias, no final de um ano são 365 dias agradecendo, e eu passei a minha vida depois agradecendo. Agora, se eu já começo murmurando e reclamando, é assim que eu também vou viver. Murmurando e reclamando. E é isso, gente, é na sua vida pessoal, é empreendendo, é com as situações que você vai ter que correr atrás para ter resolução, e você não vai conseguir, porque você só está focando no problema. Você está sendo uma pessoa negativa. E isso atrapalha essa visão empreendedora. Assim, eu não consigo. Quando eu não consigo compreender, entender como que alguém vai querer empreender, de qualquer forma, de uma forma negativa. Isso tem totalmente a ver Eu tenho com... que vender 50. Não, não consegue. Minha gente, 50 é muito. Como é que vai vender 50? É difícil demais, não tem gente não. Como é que a gente vai fazer para alcançar essa meta? E assim, eu falo assim, eu começo a colocar aqui um colega. Ó, esse colega aqui vendeu 10 contratos nesse mês. Aí eu digo assim, outro assim, ó, impossível, eu só vendi 2. Isso aí, ó, tá falsificando, tá fazendo, tá cancelando. Gente, é possível. Então, a gente fala sobre o modelo mental dele, que ele tá, é aquele padrão, é para 2 contratos por mês. Então, se você precisa romper essa barreira, e às vezes, eu vou dizer, você precisa romper algumas barreiras, que você precisar de uma ajuda de um profissional para acreditar. Essa barreira só é rompida com o autoconhecimento. Por que eu não acredito que eu sou capaz de vender 10? Ou porque eu não acredito até que o outro é capaz de vender 10? Por que ele tá mentindo? Por que ele tá inventando? E aí é preciso começar a fazer perguntas inteligentes a respeito da situação. E eu não preciso levar verdades para o outro. Eu tenho que identificar as minhas verdades. E isso tem que fazer sentido na minha vida. Quando eu identifico isso, eu digo, poxa, realmente o outro podia vender 10, agora eu vou vender mais de 10. Porque eu comecei a identificar o que é que estava me prendendo, o que é que não me deixava acreditar que era possível chegar naqueles 10 contratos. E a realidade não, o outro é mentiroso, ou o outro está vendendo. Não importa o que o outro está fazendo. Eu tenho que parar de seguir o parâmetro dos outros e ver a minha realidade. Não, poxa, beleza, ele vende 10. Hoje eu não consigo vender 10 por conta dessa minha realidade. Eu realmente aqui não vai dar para vender 10. Beleza, mas o que é que eu posso fazer para expandir isso, para mudar isso?
eu preciso fazer isso, e começa a tomar ações. Agora, se eu foco só nessa negatividade, eu nunca vou sair do lugar que eu tô. Isso é assim, um exemplo super prático de ser inteligente emocionalmente. Porque quando você começa a identificar que é possível, eu já vou para outra parte, você já identificou que é possível. Ok, procurou ajuda, identificou, é possível, é. Uhum. E aí você precisa ter essa inteligência, bom, é possível, mas agora como eu vou conseguir fazer isso? A gente vai para uma próxima pergunta, mas você já passou de uma fase que você passa agora a acreditar. Uhum. Você já sabe que é possível. Agora você já está atrás do como. Como? Porque o que você já sabe que é possível. Então, uma certa vez, que eu fui minha primeira convenção da Apivida, eu fui vendendo, a gente vendia 50 vidas por mês, entre 50 e 100, e eu encontrei lá uma corretora lá de Fortaleza que vendia 1.000 por mês. Disse, uau, uau. Aí explodiu minha cabeça assim. Obviamente eu estava no momento, eu sempre acreditei que era possível algumas coisas, Uhum. mas muitas vezes eu não sabia como. Aquilo explodiu. Em vez de eu estar falando, aí vai. Acho que esse é um grande exemplo de ser emocionalmente um pouquinho inteligente. Em vez de eu estar dizendo assim, é mentira, ela só vende porque tem Fortaleza, Uhum. ela só vende porque ela já é grande, ela só vende porque ela tem 400 corretores, ela só vende porque não sei o que ela fez. Peraí, não, 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 não. Por que ela vende isso aqui? Isso. Como que ela vende isso aqui? Porque se ela está numa praça que tem 1,5 milhão de pessoas, e eu também estou na outra em Recife, que também tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, estou falando assim, há uns 10 anos Uhum. atrás, um pouco mais, vende, vou vender. Eu quero saber o que é preciso fazer para poder vender, Uhum. até entrar num padrão muito próximo de venda, num número muito próximo de Uhum. venda. Mas enquanto tinha gente reclamando e achando que era impossível aquilo, eu fui atrás de solução. E eu acho que é muito isso do empreendedor. Uhum. De tudo que a gente falou aqui. Então, eu acho que algumas fases de gente, dele identificar, dele procurar ajuda, dele saber que é possível, dele entender de que esses modelos, essas pessoas emocionalmente inteligentes, porque assim, tem uma parte da Bíblia que diz assim, não é sobre não é pecado você ter raiva, mas o que você vai fazer com aquela raiva, aí sim. Então, tem alguns pontos que emocionalmente a gente não vai conseguir. Vai vir. Uhum. A raiva, ela é Aquela gente. fisiológica. Ela vai vir, todo jeito. Agora, o que você vai fazer com essa raiva, que são os seus sentimentos e pensamentos relacionados àquela situação, vai depender de você. E isso a gente vem do quão saudável mentalmente, emocionalmente você estará Uhum. para lidar com essa informação. Exato. E- Inclusive, a gente trabalha isso muito fortemente no Reflexão Negócios. Você ter autoconhecimento, para a partir desse autoconhecimento você entender qual é o seu propósito, quais são as suas escolhas, e a partir daí investir nesse negócio de uma forma saudável. Você falou a próxima bem saudável. Agora me fala o seguinte, aí já partindo aqui para uma parte também final, você falou, acho que umas 4, 5 vezes aqui sobre reflexão negócio, reflexão mulher. O que é reflexão mulher? O que é reflexão negócio aí? O que é essa veia empreendedora tá aí na sua vida? Explica aí. Exato. E aí, empreender é isso, é você também diversificar os seus negócios, né? Eu sou psicóloga, eu atendo no consultório, mas eu também trabalho com Reflexão Mulher, que é um projeto voltado para mulheres, especificamente, e nós temos uma reunião mensal, onde trabalhamos autoconhecimento, autocuidado, para levar equilíbrio para essas mulheres, para que elas possam viver de uma forma equilibrada na sociedade que a gente está aqui atualmente. Reflexão mulher tem Instagram? Se as pessoas Tem o quiserem Instagram do entrar. Reflexão Mulher, podem seguir aí, @Reflexão Mulher. E o Reflexão Negócios é mais um produto do Reflexão Mulher. Ele não é exclusivo para mulheres, apesar de o público ser muito mais voltado, porque vê as pessoas que fazem como referência nesse público feminino, mas é um projeto para negócios, um projeto para empreendedores. E aí nós tivemos a primeira edição do Reflexão Negócios na semana passada, e Que foi bacana. fantástico. Não é eu que estou dizendo, eu posso ler aqui os depoimentos, Ah, né? Foi realmente maravilhoso. E o Reflexão Negócios, ele é uma pegada diferente. No Reflexão Mulher é para mais pessoas. Nós temos, em média, 30 participantes por mês. E o Reflexão Negócios, não. Ele é mais reduzido porque a gente trabalha a dor de cada pessoa que está ali. A gente vai identificando, vai traçando esse projeto passo a passo com elas, com eles, no caso, se forem homens também, que é permitido, para que
tenha essa mudança de mentalidade, você organize o negócio e comece a ter sucesso nessa forma de empreender. Então, assim, logo no início, né, eu falei que ela é uma expert na área de psicologia, na área de inteligência emocional, saúde mental, porque andam muito pertinho ali, mas também ela é uma empreendedora, então tá aí com seus empreendimentos, seus negócios como psicóloga, como Reflexão Mulher, Reflexão Negócio, como braço, daqui a pouco tem mais outra reflexão aí surgindo. Não é? Já estou querendo que eu faça reflexão psicólogos, só para psicólogos. Então, assim, isso aí, se você não tá ligado, se você não tá atento, se você não tá preparado, as pessoas falam assim, ó, o cavalo passou selado algumas vezes e eu não peguei, mas às vezes o cavalo passa selado, a gente não sobe e às vezes a gente precisa selar o cavalo. Uhum. Ou ir sem sela. Ou ir sem sela. Depois que doma o cavalo, ou ir sem sela, às vezes vai correndo e depois arruma o cavalo. É. Então, isso tem tudo a ver. E aí eu queria já, para a gente partir, né, para essas considerações finais da importância, eu só quero assim, antes de passar a palavra para ela, dizer a todos vocês de que hoje Nathalie, ela presta serviço à nossa empresa, da Usina de Seguro, então era segunda, agora é quinta-feira, pela manhã, ela está lá, então para você ter ideia do quanto que nós damos importância a esse autocuidado, né? Cuidado das pessoas e tal. Nós temos todas as quintas-feiras pela manhã, ela passa a manhã lá e com sessões de 20 minutos, 30 minutos, e 30 minutos com algumas pessoas já que são pré-agendadas, mas é algo do que a gente fala e que por mudar, volto a dizer, por mudar a minha forma de enxergar as dificuldades, o mundo, não vou dizer nem facilidades, que tem muito mais dificuldade que facilidade, né? Facilidade é fácil, né? Tá falando, a palavra já fala, mas como foi algo que mudou muito a minha jornada, a gente proporcionou, e é ela quem presta esse serviço lá à empresa, as pessoas são muito gratas ao serviço, ao trabalho, a como ela lida com esse assunto. É um assunto extremamente sério, que é tratado de forma leve, é um assunto que tem muita seriedade, mas que a gente consegue aplicar isso na vida das pessoas. E aí, desde já, agradecer mais uma vez por aceitar, né, o nosso convite, por bater esse papo, dizer a vocês, empreendedores, dizer a vocês, isso aqui não é uma conversa minha, quem conhece há muitos anos sabe o quanto que, vou falar assim, a minha forma de comportar, ela mudou. Eu costumo dizer assim, não mudou. A minha essência é a mesma. Eu sou o mesmo Ricardo. Só que a forma de lidar com as situações, elas mudaram porque entrou um fator chamado inteligência emocional aí, muito forte, do qual a Nathalie é especialista. E aí, por fim, ela também vai fazer aqui suas considerações finais. Eu volto a dizer, o Instagram dela é @nataliepsi. Quem não segue, segue aí. Quem não ainda segue, passe a seguir, porque ela também tem conteúdos bem legais. Eu vejo lá os feeds dela, os stories dela, agora apareceu os reels dela. Ela está virando uma empreendedora digital também. E são conteúdos realmente bastante relevantes para todos nós. É isso aí. É isso aí nada, agradeça. É isso aí nada. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia, né, passando esse conteúdo. E é sempre importante que vocês deem o feedback pra gente. Tem ideia de um assunto que Ricardo possa estar abordando aqui? Manda lá nos directs, manda um WhatsApp. Porque é interessante que a gente traga conteúdos que sejam relevantes para vocês que estão assistindo. Nathalie, ela abre caixinhas de perguntas lá no Instagram dela. Então, assim, às vezes você tem alguma dúvida sobre o assunto, vai lá, faz uma pergunta, porque ela mesmo quem responde lá as caixinhas, tira dúvidas bem relevantes também. Exato. É gratidão de poder estar aqui mais uma vez em mais um podcast, trazendo conhecimento e aprendendo muito. Obrigada. Sempre gentil. Mas, gente, hoje foi mais um podcast, foi o segundo dessa jornada aí com o Ricardo Rodrigues. E fiquem aí ligados que próximos terão mais podcasts aí toda segunda-feira. Nós vamos estar aqui, então um pouquinho do ao vivo a gente coloca no Instagram,
mas nosso conteúdo vai estar saindo nas nossas plataformas aí do YouTube, vai sair na íntegra. Então, essa entrevista não, esse papo aqui com a Nathalie também em breve vai estar aí lá no nosso YouTube. Então, mais uma vez, obrigado, Nathalie, obrigado a toda a equipe da agência e em breve, fica ligado que teremos mais um podcast com o Ricardo Rodrigues. E ó, já na próxima segunda, a convidada é Daiane Diniz. Vamos bater um papo sobre cultura organizacional. Eita, vai ser show, hein? Vai ser show também. Como foi hoje, também será na próxima segunda. Vejo vocês lá, beijo no coração. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo podcast com o Ricardo Rodrigues.